Oi, gente, tudo bom? A gente vai continuar a nossa série de esquemas mentais e hoje aquele esquema que mais causa ansiedade nas pessoas. Quem já teve crise de pânico, quem já teve crise de ansiedade, quem tem muito medo de perder todo o dinheiro, de perder tudo, de ficar louco, de perder o controle, de ficar doente, quem tem TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, esse é o esquema. Qual que é o esquema? Vulnerabilidade de dano e doença. Esse esquema é muito interessante porque hoje em dia a gente fala muito sobre ansiedade, está todo mundo bastante ansioso e pode ser que em algum momento da tua vida tu já tenha tido uma crise de pânico e a gente pode começar a entender alguns aspectos da tua família aqui juntos, né? Então vamos começar a falar como é que esse esquema pode se apresentar, como é que tu pode perceber ele hoje em ti, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que esse esquema ele tem uma característica, que ele tem o dano e doença, mas se a gente entrar um pouquinho mais no dano, é um medo, por exemplo, não só de doença, mas eu ter medo de perder todo o meu dinheiro, eu ter medo de uma catástrofe que pode acontecer a qualquer momento, de eu perder a minha saúde, de eu ficar louco, de eu ter medo de realmente ouvir vozes, né, de eu perder um pouco a noção da realidade, eu ter esse medo constante e me tornar hipervigilante. Eu pensar nos cenários, os piores cenários que podem acontecer e eu não dar conta disso, né? A gente tem as nossas crenças ali de capacidade, a nossa autoeficácia, e a gente tem um prejuízo ali, de achar que eu não vou dar conta dessas coisas. Então pode ser que tu sinta muita ansiedade nos teus dias, no teu dia a dia, tu sinta muita ansiedade para fazer as tuas tarefas dentro do teu relacionamento. Pode ser que tu tenha muito medo de sair na rua, tu tenha muito medo de te colocar, tu te enxergue sair na rua como se colocar em perigo. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que existe uma tríade importante de entendimento do ser humano, que ele está ali na tua frente, tu precisa entender como é que ele se enxerga, como é que ele enxerga o mundo e como é que ele enxerga o seu próprio futuro. Então, uma pessoa que ela tem uma vulnerabilidade dando doença, que ela tem uma ansiedade, ela muito provavelmente enxerga a si mesma como vulnerável, como fraca, como frágil. Ela enxerga o mundo como um lugar perigoso, as pessoas como pessoas hostis que vão fazer alguma coisa contra ela, e ela pode prever cenários horríveis para a vida dela, pode prever catástrofes, como perder todo o dinheiro que ela tem, por exemplo. Então, nessa visão, nessa tríade, na visão de si, do mundo e de futuro, ela entende o mundo como um lugar extremamente ameaçador. Então, a ansiedade vai ser muito grande, né? A gente vive a ansiedade no dia a dia, aquela hipervigilância. Você se preocupa tanto com a saúde e possibilidade de ficar doente que faz exames desnecessários. É aquela pessoa que está sempre no médico, ela está sempre revisando, está sempre procurando alguma coisa, algum sinal no corpo, sabe? A pessoa, ela começa a se olhar e vê que alguma coisa tem, né? Ah, pode ser alguma coisa, eu começo a olhar no Google, começo a procurar e eu vou para o pior cenário, né? Eu vou me encaixar nos piores diagnósticos que eu encontrei no Google, me tornando uma pessoa ansiosa, preocupada. A minha mente se volta a isso o tempo inteiro. Pode ser que tenha se tornado até um fardo para as pessoas, como uma pessoa, não um fardo, né? Mas uma pessoa que as pessoas já sabem que tem esse comportamento, né? E as pessoas sabem que pode ser que tu exagere um pouco as coisas e elas, quem está na tua volta tem a tendência a te tranquilizar e, né? Esse funcionamento existe. Pode ser que tu tenha ataques de pânico com o resultado dessas preocupações excessivas. Essas preocupações em perder o dinheiro pode ser bem desnecessárias. Geralmente, uma pessoa que ela tem esse medo de perder o dinheiro, ela tem muita capacidade de ganhar dinheiro também. Mesmo se acontecesse uma catástrofe nos negócios da pessoa, ela tem muita possibilidade de fazer dinheiro novamente, ela tem possibilidade de construir um negócio novamente, ela tem muitos recursos, ela tem algumas fontes de renda de formas diversificadas e ela não perderia todo o dinheiro, mas o medo dela é muito grande de perder tudo. E quando a gente começa a trabalhar em terapia, a gente começa a flexibilizar essas crenças, a gente começa a perceber que, calma, não é bem assim. Você não vai perder tudo, pode ser que alguma coisa aconteça e tu tenha que perder uma renda
ou ficar 2, 3 meses com alguma dificuldade, ou diminuir um pouco o ritmo, mas a capacidade ali de conseguir outra coisa tá ali, e é um quadro que vai ser possivelmente reversível. Então, a gente trabalha muito nossa autoconfiança, as nossas crenças de autoeficácia. Eu posso dar a volta por cima do que for me acontecer. Eu sempre falo que a pessoa que ela tem muito medo, muita insegurança, ela tem aquela necessidade de controle, internamente ela se sente tão incapaz, tão frágil, que ela não quer que nada saia do script. Porque se sair do script, eu acho que eu não vou dar conta. E aí a gente fica sempre hipervigilante. E quando a gente vai ver na prática, a pessoa tem ferramentas para dar conta. Às vezes é uma reestruturação cognitiva que a gente faz em terapia, a gente começa a perceber o quanto de qualidades, o quanto de coisas que eu tenho, o quanto de coisas que eu consigo aprender a lidar em pouco tempo, e eu já posso me permitir viver algumas incertezas da vida, porque a vida é incerteza. Também sempre comento, a gente querer que a vida siga um script bem planejado é extremamente irracional, minha gente, porque a vida não tem como seguir um script. Então, tu vai ficar brigando com o vento, porque é uma briga que tu não vai conseguir ganhar. Então, pode ser que tu tome algumas atitudes radicais para evitar o perigo. Por exemplo, não sair de noite, não sair, não viajar, não pegar avião, não te colocar em situações legais que poderiam te trazer um baita benefício, uma experiência legal, e tu não consegue viver isso. Então, tu te priva, tu te inibe, pode ser que tu tenha até uma experiência, uma promoção para ganhar, que tu tem que te expor, tem que viajar, porque tu não consegue. Ela, não quero. E pode ser que a pessoa nem perceba esse movimento. Ela evita, ela inventa uma desculpa, ela inventa alguma coisa para que ela nem ela perceba direito. Não posso, porque eu tenho que terminar alguma coisa aqui, ou minha família, ou isso, ou aquilo. Mas na verdade ela está evitando um medo, né, de se expor. Evita situações do dia a dia que possa requerer, que possa ter algum grau de perigo, né, como ir a festas e tal. Essa tem uma parte legal, né? Você permite que o seu parceiro tome conta de você, e tu espera uma postura dessa pessoa como se fosse a tua salvação. Essa pessoa vai me cuidar, ela vai me proteger se acontecer alguma coisa. Essa pessoa tem recursos e eu sou uma pessoa frágil. Eu sou uma pessoa que precisa de cuidados. Então, é claro que é legal a gente ter um parceiro que a gente possa confiar, mas entendendo a nós mesmos, nossas crenças, nosso autoconhecimento, a gente pode entender que muitas vezes essa vontade de ter alguém tão poderoso ou tão forte do meu lado pode ser para eu evitar de entrar em contato com a minha incapacidade. E posso criar uma dependência. Gente, é muito comum esse esquema ter uma dependência junto, que foi o que a gente viu anteriormente, né? Se tu não viu esse vídeo da dependência, veja que é o vídeo anterior. Lembrando que isso é uma série de vídeos, a gente está falando de esquemas mentais, é, e eu prezo muito para que a gente consiga consolidar um conhecimento legal juntos. Então, eu comecei, né, gradualmente para que tu tenha um suporte, para que a gente consiga falar a nossa língua aqui, dos esquemas de psicologia, cognitivo-comportamental, para que tu aprenda os termos e tu te sinta em casa, tá? Então, só que assim, né, a gente tem que manter também uma continuação de vídeos que tu tem que assistir. Então, essa playlist, ela tem essa intenção de ser uma sequência legal. Não quero me alongar aqui também, como, né? Então, olha que interessante, né? Essa ansiedade pode te trazer alguns problemas, como uma gastrite, tu pode ter uma calvície, tu pode ter sintomas no teu corpo de tanta ansiedade, úlceras no estômago, pode ser que te dê problemas na pele, de tanta ansiedade, de tanto estresse, né? A gente sabe muito bem que nosso corpo, ele pode aparentar, pode aparecer problemas no nosso corpo por causa do nosso psicológico, né? Então, é mais um adendo que, se tu perceber isso, né? Eu, por exemplo, quando eu tô muito, muito ansiosa, faz tempo que não me acontece, mas quando eu tô muito ansiosa, quando tem muitas coisas junto acontecendo, e principalmente uma ansiedade de desempenho envolvendo, tipo, um final de semestre, que faz tempo que não me acontece, né? Um final de semestre, eu tinha uma gastrite.
uma gastrite punk, de tanta ansiedade que a gente tem, né? Então, assim, a gente precisa resolver, a gente precisa também desenvolver recursos de regulação emocional, né? Quando eu fazia faculdade, não tinha muitos recursos emocionais para isso. E tem situações da tua vida que às vezes exigem muito, muito de ti e que é aquele momento, né? Que tu precisa dar uma atenção e tal, mas às vezes não dá e acontece isso, é um sinal do corpo. É um sinal do corpo. Pode ser que a tua mente não tenha percebido que tá demais, mas o teu corpo tá dando um sinal. Tu entende? Bom, a gente também tem algumas estratégias para lidar com isso. E, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo ou tem comportamentos obsessivos compulsivos, são estratégias compensatórias para lidar com a ansiedade. Às vezes a pessoa tem tanta ansiedade e ela limpa a casa, faz coisas para diminuir essa ansiedade. E aí acaba que eu nunca me encontro com a crença que ativa a ansiedade, a cognição, o pensamento automático que ativa essa ansiedade, eu não dou atenção para ela. Eu fico, eu fico fazendo outras coisas que a gente diz que é estratégias compensatórias. Para aliviar minha angústia, eu faço algumas coisas, como limpar a casa. Pode ser que você seja muito dependente de medicamentos, álcool, comida, etc., porque isso ajuda a reduzir a ansiedade, né? Então, a gente desenvolve ali mais estratégias compensatórias, que são essas bengalas, né, para aliviar uma angústia, ou, né, um sentimento desagradável que é a própria ansiedade. Então, vamos falar um pouquinho da origem do esquema. Quando eu falo em origem do esquema, é a nossa própria família, a gente entender como é que essas crenças, como é que esses sentimentos começaram a crescer na gente. É muito óbvio que a nossa família tem né, um quesinho de responsabilidade nisso. Não, não vamos dizer culpa, pelo amor de Deus, mas a gente tem que entender que uma coisa respinga na outra. E que a maioria de pessoas que têm esse esquema bem forte veio do pai, de uma mãe, mais de prevalência de mães com bastante medo também. Esse esquema passa para a próxima geração. Porque tu imagina, né, os pais, a pessoa que te cuida, que tu confia, que as próprias crenças dessas pessoas são verdades absolutas para ti também quando tu é criança. Então, o teu cuidador começa a falar, não, começa a te proteger de uma forma e te alertar de tantos perigos que tu vai se sentir com bastante medo desde muito cedo. Eu sei que muita gente vai dizer que até as próprias mães vão dizer que é muito difícil ter um filho, largar no mundo, que o mundo é perigoso, e realmente isso acontece. Mas a gente pode entender que a partir do momento que eu começo a gerar todas essas crenças de que o mundo é perigoso para o meu filho, ele está introjetando isso. E pode ser que ele carregue por muito tempo, isso pode inibir ele. Ah, o que que eu faço então? Vou largar o Léo? Não. A instrução é sempre tu poder deixar o teu filho instruído do que fazer caso algo aconteça. A gente não diz não, não vai. A gente diz vai, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tô te treinando para te saber o que fazer. É diferente, porque se acontece a pessoa tá preparada. Ela não tá freezing, que a gente fala, né? Ela não para assim, não sei o que fazer. Não, eu recebi instrução, eu sei o que fazer. Entende? E tu também vai se sentir mais confiante se tu é mãe, se tu é pai e tá ouvindo esse conteúdo. Pode ser que um dos teus pais era fóbicos, no sentido de ter muitas manias também, mas de ter bastante medo. Medo dos perigos, medo de perder dinheiro, medo de... É que quando a gente fala de fobia, é óbvio que tem muito medo envolvido, né? Vamos dizer, uma mãe que tem crise de pânico, ela tem crise de ansiedade, a linguagem dela, contar as suas próprias histórias vai vir com um pouquinho de medo, vai vir com um pouquinho de sobrecarga emocional. Então, é obviamente que se eu for te contar que eu passei em tal rua e lá me assaltaram e foi horrível, essa rua é terrível, tu vai passar lá com um certo
com certo receio. Imagina alguém que tu confia muito, que tu ama muito, te falar, tu não vai lá, porque lá aconteceu a pior coisa da minha vida. E tá, 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 tá. Então, tu começa a criar vários hábitos de evitação, assim como, né, os teus pais também fizeram. Então, tem a superproteção, que a gente já falou, que, né, os pais evitam que a pessoa se coloque no mundo. Pode ser que você foi uma... Isso me aconteceu várias vezes, de pegar pacientes que ficaram muito doentes quando eram crianças. Ficaram muito em hospital, tiveram uma vivência de infância um pouco difícil, pouco ou muito difícil, né? Então, era uma criança bastante doentinha, ela se sentia frágil, a gente já falou bastante dessa sensação, né? Eu me senti frágil, o mundo é perigoso, as doenças são perigosas, alguém da minha família morreu quando eu era mais novo, eu sinto que alguém vai morrer a qualquer momento, né? Então, fica uma marca ali, uma coisa que me aconteceu, parece que vai acontecer de novo, é a fragilidade. Pode ser que um dos teus pais, o cuidador, passou por um evento traumático na vida, ele conta esse evento com uma carga emocional intensa, então tu vai acabar absorvendo, né? E eu até gostei, eu gosto de falar muito desse esquema que tem esse medo, né, do perder dinheiro, perder o controle, medo de perigos, de doenças. E tem um livro muito interessante que é o livro do Mais Esperto que o Diabo. E ele faz uma relação, né, que as coisas que mais oprimem a sociedade, que o diabo faz essa opressão com as pessoas, é colocar medos, né? E o pior medo de todo é perder dinheiro, que ele fala nesse livro. Então, os nossos medos, eles realmente nos limitam. Eles fazem com que a gente se sinta acuados na vida. As nossas crenças de capacidade, quanto mais a gente alimenta o medo, mais as nossas crenças de incapacidade, elas aumentam, porque eu nunca encaro. Então, eu não tenho a própria experiência como crença reforçadora de que eu consigo, que eu não vivi aquilo. O medo, então, ele cria essa barreira dentro da tua própria vida, dos teus objetivos, não consegue nem te enxergar às vezes, vivendo uma outra realidade, de tanto que o medo já te limitou, já contaminou as tuas crenças sobre ti mesmo, a tua visão sobre ti mesmo. Bom, gente, esse foi o esquema de vulnerabilidade ao dano e doença. Outra coisa também que quase que eu me esqueço de falar são os relacionamentos, né? A probabilidade de tu se relacionar com uma pessoa que tem esse senso de proteção, dessa pessoa que te cuida bastante, que tu se sente vulnerável e a pessoa que tem que cuidar de tudo, ela é bem grande também. Tinha esquecido de falar no outro vídeo sobre relacionamentos. Aqui a gente pode falar de novo. E cria muito a dependência, né? Então, os dois que a gente falava semana passada, dependência e incompetência, vulnerabilidade, vem do nosso domínio lá da autonomia. Então, o nosso parceiro, ele pode ser uma pessoa que a gente cria uma dependência emocional nessa pessoa, uma dependência emocional, física, né? Por, por uma necessidade de querer esse parceiro forte que me protege. Bom, gente, esses conteúdos que a gente está falando é da terapia do esquema mental. Deixa eu te falar que tem livros muito interessantes que eu sempre deixo nas referências. Jeffrey Young, autor da teoria da terapia. Lá no Reinvente Sua Vida, tem testes para te fazer, para te ver se tu tem algum esquema desses. É muito, muito legal, porque tu pode já perceber o quantos padrões. Eu tenho esquema tal. Esse esquema me faz ter que tipo de padrões de relacionamentos, que pessoas que eu atraio, que pessoas com que eu me relaciono. E aí ele mostra, né? Tem um mapinha de como tu pode lidar com o teu esquema. É muito interessante, né? Eu deixo outros livros aqui de terapia cognitivo comportamental, lá no meu Instagram sempre me perguntam bastante sobre essas referências, eu vou deixar aqui para vocês. É muito interessante ter esse conhecimento. Ainda mais o Reinvente Sua Vida, porque ele é para leigos. Então, ele é uma linguagem muito gostosa, é muito legal. Tu lê e tu fica viciado no livro. Eu super recomendo. Então tá, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. O próximo esquema é emaranhamento, self-emaranhado, subdesenvolvido, que é diferente do busca da aprovação. Deixa eu tentar explicar direito. O busca da aprovação, que a gente vai ver depois,
tem um um falso self. O que é um falso self? Eu criei uma identidade minha, uma identidade falsa porque eu quero muito agradar os outros. No emaranhamento, é um self subdesenvolvido. O que é um self subdesenvolvido? Ele se acha incapaz, é um self que não conseguiu a sua autonomia completa, tá? Então vai ser o nosso próximo vídeo, a gente vai ver juntos, tá? Um beijão e até lá. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se tu gostou, deixa o teu like, te inscreve nesse canal e um beijo.